costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem mil histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Neste sábado, dia 9 de janeiro, debaixo da graça de Deus e do olhar maternal e intercessor de Nossa Senhora, nós começamos o programa Manhã de Luz. Deixemos que a luz do Cristo esteja em nossas vidas, que nós sejamos guiados pela luz de Jesus. Hoje nós celebramos Santo André Corsini. Este santo, você pode conhecer a vida dele no canal do YouTube Padre Alex Nogueira. Iniciemos esta oração rezando com você e por você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E neste amor de Cristo que estamos unidos, ouçamos com atenção a palavra do Santo Evangelho. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste Evangelho, nós temos alguns discípulos de João Batista que foram conversar com ele porque souberam que Jesus agora estava também batizando. Lembremos que Jesus, ele recebeu o batismo das mãos do próprio João Batista e a partir de agora ele também saiu a batizar. João Batista responde a esses discípulos com uma comparação do noivo e da noiva e o amigo do noivo. O amigo do noivo seria uma espécie de padrinho do noivo. No costume dos judeus, era este amigo do noivo, este padrinho, que organizava a festa de casamento. Assim, João se compara a este padrinho. Ele está ali para organizar a festa de casamento entre Jesus e a sua igreja. Ele está ali para preparar a festa de casamento de Jesus com a humanidade. No Antigo Testamento, Deus fazia alianças com o povo de Israel. Então era o casamento de Deus com seu povo. Por isso que no Antigo Testamento os profetas muitas vezes diziam que o povo era adúltero, exatamente porque rompiam com a aliança de união com Deus. Agora, Jesus veio e ele vai fundar a sua igreja. No final dos tempos, ele voltará e se unirá à sua igreja. A igreja é a noiva
e Jesus é o noivo. O amigo do noivo, no caso o padrinho no costume judaico, preparava a festa. E o que João Batista estava fazendo? Batizando as pessoas para que se convertessem e acolhessem o Messias. E aí a frase do final do Evangelho tudo faz compreender. É necessário que ele cresça e eu diminua, quando disse João Batista. Ou seja, Jesus deve crescer e João Batista deve diminuir. O amigo, o padrinho do noivo, é aquele que veio apenas para preparar a festa, mas a festa não é de João Batista. A festa é de Jesus. E ele veio para se unir conosco. Nós precisamos constantemente, na nossa vida de fé, procurar todos os dias nos unir intimamente a Jesus neste chamado, entre aspas, matrimônio espiritual. A respeito das figuras de Jesus como o noivo e a igreja como noiva, nós podemos encontrar na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, na carta de São Paulo aos Efésios, e também lá no Antigo Testamento nós vemos o profeta Isaías falando dessa realidade, o profeta Jeremias, Oséias. Diante de tudo isto, aponta para uma realidade central. Nós precisamos viver a nossa vida unidos a Cristo Jesus. Vamos agora, com você e por você, rezar as orações deste dia nas tuas intenções. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Neste sábado, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vemos a humildade de São João Batista. Ou seja, São João Batista inicia o Evangelho tendo um número de discípulos muito maior do que o de Jesus. No início da narrativa do Evangelho de São João, mas também dos outros, São João Batista tem uma multidão ao seu redor. E, no entanto, ele cumpre o seu papel de ser uma voz, mas ele não é a palavra. É interessante que é assim exatamente que acontece a comunicação. Veja, eu
estou aqui falando, você ouve a minha voz. Mas uma vez que eu parei de falar, uma vez que terminar esse vídeo e você ficar meditando sobre o que foi dito, a minha voz cessou, mas a palavra ficou no seu coração. E é assim que deve ser. João Batista se apresenta como um instrumento de Deus que deve desaparecer. Não é a voz que é o importante é a palavra. Jesus é a palavra, João Batista é a voz. E por isso a conclusão do Evangelho dita pelo próprio São João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso de fato irá acontecer historicamente. Os verdadeiros discípulos de São João Batista, aqueles fiéis mesmo, aqueles que estavam nessa posição de aprender, de ouvir, de escutar, de se deixar conduzir por São João Batista, eles imediatamente obedecem àquilo que São João Batista orienta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles então vão seguir Jesus e tornam-se, dali para frente, discípulos de Cristo e não mais discípulos de João. Esse exemplo maravilhoso de humildade deve ser resplandecente, deve iluminar a todos nós. Porque nós, por causa da mancha do pecado original, temos uma tendência a querermos ser o centro das coisas. Não é? É difícil, é duro para nós assumirmos a verdade de que nós somos irrelevantes. Nós somos, sim, para usar a linguagem moderna, descartáveis, ou para usar a linguagem do Evangelho, nós somos servos inúteis, fazemos somente o nosso dever, ou para usar a linguagem filosófica, nós somos somente instrumentos de uma realidade muito maior. Então, quando nós, que somos instrumentos de Deus, soberbamente, arrogantemente, vaidosamente, queremos tomar o lugar de Deus, quando nós apontamos para a luz e começamos a ficar preocupados se as pessoas estão olhando para o nosso dedo, ao invés de querer que elas olhem verdadeiramente para a luz, existe algo aí de profundamente errado. São João Batista é para nós exemplo de como deve ser todo cristão, principalmente quando nós exercemos uma vida apostólica. Querer desaparecer, o instrumento é irrelevante. Santa Teresinha do Menino Jesus ensinava isso com uma comparação. Como ela conta na História de uma Alma, ela se considerava um pincel. Santa Teresinha aprendeu a pintar e ela mesma tinha essa experiência, né, de que na palheta ali de cores e de tintas, ela descansava seus vários pincéis. Um pincel mais grosso, outro pincel mais fino para os detalhes. E ela dizia, quando o artista deixa um pincel de lado e toma outro, os pincéis não reclamam. Não é? Eles estão muito alegres de serem usados no momento oportuno. Assim também devemos ser nós, instrumentos na mão de Deus. Quando Deus nos usa, é uma grande honra. Quando Ele nos deixa de lado para usar um outro pincel, também isso para nós deve ser motivo de grande alegria. Porque o que importa, como diz São João Batista, é o esposo, o noivo, e não o amigo. O amigo do noivo se alegra ao ver o noivo realizar aquilo que ele tem que realizar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse mês de férias nós temos uma surpresa para você. Um curso especial sobre São José. Não podia deixar de ser, né? Nós estamos no ano de São José e nós precisamos conhecer melhor Ele, que é o nosso padroeiro, o nosso protetor celeste. No mundo onde nós estamos precisando mais do que nunca de alguém que esteja conosco e nos proteja, qual
qual é o papel de São José na nossa vida. Para saber mais a respeito do curso, clica aí no link que está na descrição do vídeo e venha conosco conhecer São José.